Olá, meus queridos irmãos e irmãs da paróquia de São João Batista, Estrela de Alagoas. Fui convidado para partilhar um pouco com vocês de duas perguntas que lançaram para o Padre Márcio e iremos responder. É com muita alegria que estamos juntos aqui para partilharmos um pouco dessa experiência. Então, a forma dessa experiência, dessa dinâmica, será em forma de entrevista, por isso que a Juliana vai me ajudar o Padre Márcio, externando as perguntas que fizeram para o Padre. Bom? Primeira pergunta. Como se sente um padre quando lhe é atribuído um título próprio de Jesus Cristo? Por exemplo, o Bom Pastor. A própria pergunta, ela já dá a resposta. É um título próprio de Jesus Cristo. Nós estudamos na teologia, na cristologia, a pessoa de Cristo, e a ele é atribuído este título, o Bom Pastor. Se fôssemos adentrar na teologia Tomás de Aquino, onde Tomás de Aquino diz que o bom é um dos transcendentais. Então, o entendimento do bom pastor, ou seja, a pessoa, a figura do bom pastor, transcende as nossas capacidades intelectuais. E como bom pastor, ele quis prolongar a presença dele no meio de nós. A pergunta é, qual é a nossa reação diante de um elogio? Sermos chamados o bom pastor, um título que é atribuído somente a Jesus Cristo? Na nossa vocação sacerdotal, na nossa vocação ministerial, onde nós exercemos o mundo sacerdotal, somos chamados a nos assemelharmos ao Cristo, o bom pastor. O documento, a exortação apostólica pós-sinodal Pastore Dabo Vobis, ele vai nos falar da natureza sacerdotal ministerial, que é o dom de um escolhido, um dom de si mesmo a Cristo e à Igreja. Então, o dom de si mesmo de nos assemelharmos a Cristo, sumo e eterno sacerdote, da nova aliança, da nova e eterna aliança. E somos chamados a prolongar esse chamado no mundo em que nós vivemos, a prolongar a presença de Cristo no mundo em que nós vivemos. Por isso que o documento Pastore Dabo Vobis nos chama, o documento Pastore Dabo Vobis nos chama a gerar Cristo em nós, a gerar o Cristo nele e a gerar o Cristo nos outros. Então essa é a nossa vocação. Deveria ser motivo de alegria quando as pessoas olham para o Padre e vê na pessoa do Padre a figura do bom pastor. A figura que perpetua o amor de Deus nos tempos odiernos, nos tempos que nós vivemos. E o Código de Direito Canônico, no número 1008, vai nos falar da característica sacerdotal, que é o caráter indelével. Marcados com caráter indelével, destinados a apacentar o seu povo, desempenhamos na pessoa de Cristo, que é a cabeça,
funções de ensinar, santificar e reger. Então, tudo converge para a pessoa de Cristo. Ele é a cabeça. Nós participamos do único sacerdócio que pertence a Ele. Nós somos ministros de Cristo. E o Papa Pio XII, na encíclica Mediator Dei, vai nos falar sobre a figura do sacerdote. O sacerdote é o representante de Cristo que age na pessoa de Cristo pelo poder de Cristo. Então, nós agimos na pessoa de Cristo. Então, se nós agimos na pessoa de Cristo, segundo a encíclica do Papa Pio XII, Mediator Dei, nós agimos na pessoa de Cristo pelo seu poder. Então, nada mais justo de que exercermos o sacerdócio, o ser padre, com uma característica tão bonita para nós, que é a característica do bom pastor. A característica do bom pastor é a característica daquele que sai e vai ao encontro da ovelha perdida. Nós, como padres, sacerdotes, pastores, devemos imitar o Senhor, devemos imitar a Cristo, que é chamado nos evangelhos como bom pastor, e como bom pastor que somos chamados a exercer no mundo atual, nós devemos abrir as portas do redil, introduzir as ovelhas nesse redil, mas o importante, amados irmãos e irmãs, é reunir essas ovelhas. Assim como o bom pastor reúne as suas ovelhas, o padre é chamado a exercer a mesma função. Exercendo essa função, ele sai de si mesmo, ele sai e vai ao encontro da ovelha perdida, reúne estas ovelhas, e a alegria do bom pastor porque encontrou a ovelha perdida, a alegria pelos outros e com os outros, a alegria verdadeira do amor. E este documento que o Papa nos incita a reflexão, ele vai nos falar o documento Pastori Dabo Vobis, que devemos ser sacerdotes segundo o coração manso e humilde de Jesus Cristo. Dar-vos-ei sacerdote segundo o meu coração. E o coração de Jesus é bom. O coração de Jesus é pastor. É aquele que guia com amor. É aquele que dele sai a misericórdia. E nós devemos, amados irmãos, nos configurar com Cristo. Padres, nós devemos ser pastores, mansos, humildes. O bom pastor é Cristo. A ele pertence esse título. Mas somos chamados a exercer nele, através dele, na pessoa de Cristo, pelo poder de Cristo, o munus de bom pastor. Segunda pergunta. Como o Senhor vê o pastor universal da Igreja, o Papa Francisco? Queridos irmãos e irmãs, sabemos que o Papa é o sucessor de Pedro, não de Cristo. É o vigário de Cristo na terra. Como todos nós sabemos, Cristo não tem sucessor. O Papa é o vigário de Cristo. Jesus, deu todo o poder à igreja para confirmar os irmãos na fé, como nos fala o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 32. É o chamado munus petrino. A ele, Jesus Cristo,
confiou as chaves da igreja, isto é, o poder de abrir e o poder de fechar as portas, de definir de maneira infalível as verdades da fé. Então, o Papa é o vigário de Cristo, o escolhido por Cristo para governar a sua igreja e dá a ele total poderes de abrir e fechar as portas, de definir as verdades da fé que nós conhecemos como os dogmas. E quando se trata de verdade de fé, o Papa é infalível. A infalibilidade, isto é, o poder de pregar, de ensinar a sã doutrina. Então, nesta questão de fé e moral, o Papa tem a prerrogativa da infalibilidade. Então, o ver do Padre Márcio, mas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana, a figura do Papa Francisco é a figura de Pedro no tempo atual, no tempo odierno. A figura de Pedro é aquele que abre as portas do céu, confirma os irmãos na fé, tem o poder de fechar e tem o poder de abrir esta porta. Então, a voz do Papa Francisco é a voz de Pedro para nós. Então, o Papa exerce dentro da igreja poderes, mas poderes dados do alto, que serve para a nossa santificação. Ele tem um poder, como diz o Código de Direito Canônico, o Papa tem um poder ordinário, supremo, o poder pleno e o poder imediato e universal. Mas ele exerce de três maneiras esse poder: no poder legislativo, executivo e judiciário. O Papa, portanto, amados irmãos e irmãs, como nos fala a Igreja Católica, como nos fala os cânones, que é muito importante citar os cânones referente ao poder de Pedro, referente ao poder do Papa, os cânones 333 e os cânones 335 do Código de Direito Canônico. Qual é a função do Papa? Qual é a função de Pedro, do Papa Francisco? É manter a Igreja unida, amados irmãos. É prezar pela unidade. Ele deve ser essa rocha de unidade. Deve ser o primeiro defensor da sã doutrina. Da sã doutrina da fé. Então ele nos confirma na fé. Então é preciso termos em mente e no coração que o Papa é, para nós católicos, apostólicos, romanos, aquele que faz a ponte entre a humanidade e Jesus Cristo, entre a humanidade e Deus, porque ele nos confirma na fé. Então, como bons católicos, nós devemos ter em mente esta missão do Papa Francisco no meio de nós. É a mesma missão que na igreja primitiva Pedro tinha. E é a mesma missão que o Papa Francisco exerce na Igreja Católica. A missão de abrir e fechar as portas do céu. Ele detém o poder das chaves. Confirma os irmãos na fé, na caridade. E define os parâmetros. E define as verdades de fé para que todos os católicos possam seguir. Então, como padre, como católico, apostólico romano, como filho de Deus, devemos ter a presença do Papa como a presença paternal do Pedro de hoje. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Pedro. E o Pedro é o Papa Francisco nos nossos tempos. Então, fazendo a reflexão e partilhando um pouco dessas duas
perguntas dessa experiência, né, dessa dinâmica. E no tempo que nós vivemos de pandemia, o que nos resta, amados irmãos, é firmar o nosso coração na rocha que é Cristo. É firmar o nosso coração na rocha do bom pastor. E o Padre, assim como o Papa, assim como os padres assim como os bispos e os padres, o Papa, os bispos, o Padre, nós, agindo na pessoa de Cristo, perpetuando e prolongando a pessoa de Cristo na face da terra, nestes tempos, nós, igrejas consagrados, nós, padres, estamos com vocês. É importante reafirmar o pensamento e a doutrina da Igreja Católica. Somos chamados como templos do Espírito Santo. A Igreja somos nós. Nós somos a Igreja. Os santos padres da Igreja vai dizer: Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Nós formamos a Igreja. Não estou falando a Igreja como templo, mas estou falando a Igreja como povo, rebanho, a parcela escolhida. Então você que está em casa nestes dias de pandemia, nessa nossa troca de conhecimento, você que está em casa, o Padre que está aqui, nós devemos intensificar, colocando a nossa casa como igreja doméstica. E nós devemos fazer da nossa casa um templo do Espírito Santo. Devemos fazer da nossa casa lugar de oração. Devemos fazer a nossa casa lugar de adoração, pois João, primeira carta de João, vai nos dizer: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, esse é o momento de nos recolhermos em casa, mas não de esquecer que nós somos a Igreja de Cristo. Nós constituímos a Igreja de Cristo. Nós somos as ovelhas de Cristo, o bom pastor. E para que as ovelhas não ficassem só, Cristo instituiu o ministério petrino. Cristo constituiu os bispos, os apóstolos, e como colaboradores dos apóstolos, constituiu o sacerdócio. Então, os padres. Então é importante que vocês se sintam abraçados e acolhidos na nossa partilha de hoje, dizendo que nós somos igreja. E porque somos igreja, Cristo vem até nós na oração, na partilha, na comunhão, na caridade. Então, somos igrejas, seja dentro de casa, seja no nosso trabalho, seja no templo físico. Nós somos chamados a exercer na nossa casa este grande dom. Porque a nossa vida é graça, é dom de Deus. Então devemos preservar a vida. Então fique em casa. Não esqueçam de fazer as orações de vocês. Não esqueçam de fazer da casa de vocês lugar de oração. Que Deus os abençoe pela intercessão de São João Batista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, onde houver muita fartura, Ele aí vai me levar. Para as fontes de água fria, Ele vai me conduzir. Vou repousar
Ele vem me acompanhar. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. Onde houver muita fartura, Ele aí vai me